Quando o dia já está chegando ao fim e o coração ainda carrega tudo o que viveu, sentiu e enfrentou desde o amanhecer, existe uma decisão que muda o rumo de toda a noite. Reconhecer a bondade de Deus antes de fechar os olhos e entregar nas mãos dele aquilo que sozinho ninguém consegue sustentar por muito tempo. Esta oração da noite nasce exatamente nesse lugar, onde a alma desacelera, os pensamentos encontram repouso e o coração aprende a soltar o peso antes mesmo de buscar o sono. Porque quando escolhemos encerrar o dia com Deus, a inquietação perde força, a ansiedade perde espaço e a paz volta a respirar dentro de nós. Ao longo desta mensagem, vamos meditar na palavra, fortalecer a fé e entender por que a oração da noite pode transformar não apenas o encerramento do dia, mas também a forma como descansamos, processamos cada desafio e encontramos restauração para as batalhas silenciosas. Fique até o final, porque este devocional foi preparado para ajudar você a encerrar o dia com Deus, com gratidão sincera, confiança renovada e entrega verdadeira diante daquele que continua cuidando de tudo, mesmo enquanto dormimos. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Ao chegar ao fim de mais um dia, uma das decisões mais sábias que podemos tomar é não permitir que o cansaço fale mais alto do que a fé. Muita gente encerra a noite repassando os problemas, as frustrações, os erros cometidos e as preocupações que pesam sobre a mente, mas a palavra nos ensina outro caminho, o de devolver o coração para Deus antes de qualquer outra voz. Em Salmos, capítulo 4, versículo 8, Davi declara: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro." Essa postura revela um segredo poderoso. A noite não precisa ser dominada pela ansiedade. Ela pode ser marcada por entrega, reverência e descanso. Quando fazemos da oração da noite um altar de confiança, não estamos apenas repetindo palavras. Estamos devolvendo a alma ao lugar certo, colocando Deus acima de toda preocupação e reconhecendo que a nossa segurança não vem do controle humano, mas da presença do Senhor, guardando o nosso sono e conduzindo o que ficou sem resolução. A gratidão também tem um poder transformador, porque ela muda a forma como enxergamos o dia que passou. Antes mesmo de recebermos novas respostas, já podemos reconhecer o cuidado que nos sustentou ao longo de cada hora. Em Salmos, capítulo 92, versículo 1 até o 2, está escrito: "Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade." Veja a força dessa verdade. A noite é o tempo de reconhecer a fidelidade de Deus sobre tudo o que vivemos. Isso significa que o dia não termina vazio, ele termina coberto pela mão do Senhor. Por isso, este devocional nos lembra que agradecer não é ignorar as lutas, mas enxergar que, acima delas, existe uma mão firme que nos sustentou até aqui. Quem decide encerrar o dia com Deus, aprende a perceber sinais de cuidado até nos detalhes mais simples. O fôlego preservado, as portas que se abriram, os livramentos que passaram despercebidos, a força que não faltou mesmo quando parecia impossível continuar. A Bíblia também mostra homens e mulheres que entenderam o valor de entregar tudo a Deus ao fim do dia. Ana, por exemplo, derramou diante do Senhor a dor que carregava em silêncio, conforme vemos em 1º livro de Samuel, capítulo 1. Ela não escondeu a angústia, não fingiu força, não tentou resolver sozinha o que estava ferindo a alma. Ela levou tudo para Deus, e isso nos ensina algo essencial. A oração da noite não precisa ser feita com palavras perfeitas, ela precisa ser verdadeira. Deus não espera uma performance espiritual.
Ele deseja sinceridade. Há noites em que teremos palavras abundantes, mas haverá outras em que levaremos apenas cansaço, lágrimas, incertezas e pedidos breves. Ainda assim, quando o coração se rende, o céu ouve. Entregar tudo nas mãos dele é admitir que nossa visão é limitada, mas o cuidado do Senhor continua completo. É dizer, eu não consegui resolver tudo hoje, mas confio em ti para cuidar do que ficou pendente. Outro exemplo marcante está na vida de Jesus. Em diversos momentos, após ensinar multidões, curar enfermos e enfrentar grandes desafios, ele se retirava para orar. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12, lemos: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Se o próprio Jesus separava a noite para buscar o Pai, quanto mais nós precisamos desse encontro antes de dormir. Isso revela que a restauração para viver bem não nasce na agitação, nasce na comunhão. Quando decidimos encerrar o dia com Deus, estamos reconhecendo que nenhuma conquista, nenhum resultado e nenhuma resolução deve ocupar o centro que pertence ao Senhor. O devocional desta noite nos chama de volta a essa prioridade. Não se trata apenas de um hábito religioso, mas de uma escolha espiritual que acalma a mente, restaura o coração e prepara o interior para o descanso que o corpo e a alma precisam. Também é importante lembrar que entregar tudo nas mãos de Deus não significa ignorar o que ficou por fazer, mas descansar em paz enquanto confiamos que Ele continua agindo. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 até o 6, a palavra diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quantas vezes queremos resolver tudo antes de dormir, entender tudo antes de descansar e enxergar todo o caminho antes de fechar os olhos. Mas a fé funciona de outro modo. A fé descansa antes de ter todas as respostas. A fé entrega antes de possuir soluções completas. A fé reconhece Deus em todos os caminhos. Quando a oração da noite nasce dessa confiança, a alma deixa de viver prisioneira do medo do amanhã. Há decisões que ficaram para outro dia, portas que ainda não se abriram e respostas que ainda não chegaram. Mas Deus já está no amanhã antes de nós. Por isso, neste encerramento de dia, existe um convite muito claro para cada coração que está acompanhando esta mensagem. Não leve para a cama aquilo que já pode ser colocado diante de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 até o 7 nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o caminho para quem deseja encerrar o dia com Deus de forma real. Apresentar tudo em oração, com confiança e com ações de graças. Não apenas as grandes crises, mas também as pequenas inquietações, os receios escondidos, as situações que ficaram sem resposta, os fardos que ninguém percebe. Quando a oração da noite se torna esse lugar de entrega, o coração encontra descanso, a mente encontra silêncio e a alma se reposiciona diante da vida. O Senhor continua digno de confiança. Continua presente e continua capaz de guardar aquilo que colocamos em suas mãos, mesmo enquanto dormimos. Famílias não se enfraquecem de uma vez. Elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora no primeiro comentário fixado
por tempo limitado. Vamos orar. Oi, Deus, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença com reverência, fé e gratidão. Antes de fechar os olhos para dormir, nós voltamos o coração para o Teu cuidado. Antes de buscar o descanso do corpo, escolhemos lembrar da Tua fidelidade ao longo de todo este dia. Recebe a nossa oração da noite como entrega sincera de tudo aquilo que pesou, inquietou e tentou ocupar o centro do nosso coração. Rendemos graças pelo dia que passou, pelas horas vencidas, pelos livramentos concedidos e pela misericórdia que nos sustentou do amanhecer até agora. Se existe ansiedade, nós a depositamos aos Teus pés. Se existe medo, nós o colocamos em Tuas mãos. Se existe cansaço, nós o rendemos diante do Teu altar. Acalma o nosso interior, aquieta os nossos pensamentos e guarda o nosso descanso. Nós queremos encerrar o dia com Deus de forma real, profunda e consciente. Hoje decidimos colocar Deus acima de toda preocupação, não apenas em palavras, mas em cada suspiro, cada pensamento e cada entrega ao longo desta noite. Senhor, nós Te entregamos tudo o que vivemos hoje. Colocamos diante de Ti os compromissos cumpridos, os encontros que tivemos, as conversas difíceis que enfrentamos, as decisões que tomamos, os imprevistos que surgiram e até os detalhes pequenos da rotina que já passou. Nada ficou fora do Teu olhar. Houve lutas que ninguém enxergou, mas Tu acompanhaste todas. Houve batalhas silenciosas, pressões acumuladas e assuntos que se tornaram pesados demais para continuar em nossas mãos. Por isso, nesta oração da noite, nós abrimos mão do controle ansioso e abraçamos o descanso. Cuida do que não conseguimos resolver, traz paz ao que ficou confuso. Dá serenidade para soltar o que não depende mais de nós, firmeza para confiar no Teu tempo e humildade para reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido antes de dormir. Que este devocional não fique apenas no campo da emoção, mas gere entrega, confiança e sono restaurador para a noite que se inicia. Deus, planta em nós um coração agradecido, porque a gratidão reorganiza a alma e devolve paz ao encerramento do dia. Quando reconhecemos o Teu cuidado, até o peso das horas vividas perde força. Em Salmos capítulo 136, versículo 1, a Tua palavra declara: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Nós nos apoiamos nessa verdade. O dia não terminou vazio, ele se encerra cercado pelo Teu favor. Livra-nos da murmuração, da amargura noturna, da comparação e do hábito de repassar apenas o que deu errado. Abre os nossos olhos para o que foi preservado, para o que foi alcançado e para a bondade que nos sustentou em cada hora. Que a oração da noite fortaleça em nós a sensibilidade para perceber Teu agir, até nos detalhes mais simples do dia que passou. Queremos dormir sem dureza, sem ingratidão e sem coração distraído do Teu amor. Pai, guarda a nossa mente nesta hora da noite, porque muitos combates se intensificam quando o silêncio chega. Não permitas que a imaginação nos conduza para cenários de derrota, rejeição, escassez ou fracasso. Interrompe o ciclo das ideias aceleradas, das lembranças que drenam a paz e das palavras antigas que ainda tentam nos definir na calada da noite. Santifica a nossa memória, aquieta a nossa atenção e dá-nos domínio sobre aquilo que tentaria roubar o sono. Nenhuma mentira encontre abrigo em nosso interior. Nenhuma acusação se sustente quando a Tua verdade se manifestar. Ensina-nos a filtrar o que vivemos, o que absorvemos e o que repetimos para nós mesmos antes de dormir. Em vez de alimentar a ansiedade, ajuda-nos a meditar na Tua palavra. Nós queremos encerrar o dia com Deus também no campo da mente, para que o sono não seja perturbado por impulsos desordenados, mas guardado por convicções firmadas em Ti.
Senhor, abençoa os nossos relacionamentos ao encerrar este dia. Colocamos diante de Ti os vínculos da nossa casa, as conversas que tivemos, as mensagens que enviamos, os encontros que aconteceram e as respostas que demos ao longo do dia. Perdoa-nos pela dureza, pela impulsividade, pelo orgulho e pela impaciência que possam ter escapado. Se magoamos alguém, abre caminho para a reconciliação. Se fomos magoados, cura o coração para que não levemos ressentimento para o travesseiro. Se houve desgaste em alguma relação, derrama sabedoria para reconstruir sem ferir ainda mais. Se houve distância emocional, abre caminhos para a aproximação. Se ficaram mal entendidos, traz luz, humildade e restauração. Não permitas que encerremos a noite com amargura dentro da própria rotina. Que o nosso descanso traga renovação para tratar cada pessoa com mais calma, escuta, mansidão e respeito ao amanhecer. Nós queremos que a oração da noite cure o que a correria do dia pode ter ferido. Deus, nós te entregamos a nossa casa, porque o lar precisa permanecer debaixo da tua mão, especialmente durante a noite. Visita cada cômodo, cada pessoa dormindo, cada necessidade, cada silêncio e cada ambiente onde a tensão tentou se instalar ao longo do dia. Derrama paz sobre as paredes da nossa casa, restauração sobre os relacionamentos e descanso sobre todos que habitam neste lar. Livra o nosso lar de confusão, frieza, ofensas e desgaste acumulado. Dá-nos discernimento para reconstruir, a cada novo dia, um ambiente saudável, onde a tua presença seja percebida no cuidado, nas escolhas, na linguagem e na forma de atravessar as dificuldades. Se existem pendências oprimindo o coração, ajuda-nos a descansar, sabendo que amanhã haverá graça para lidar com elas. Se há inquietação financeira, concede paz, provisão e direção. Nós colocamos Deus acima de toda preocupação também dentro do nosso lar, porque sabemos que uma casa guardada por Ti permanece segura mesmo durante a noite. Pai, consagramos a Ti o nosso descanso. Quantas vezes chegamos à noite esgotados, sobrecarregados, inquietos e sem conseguir desligar a mente. Ensina-nos a viver esta noite com entrega, tranquilidade e confiança. Livra-nos de desperdiçar o tempo de repouso com pensamentos que só agitam, com preocupações que não se resolvem na madrugada e com a culpa de não ter dado conta de tudo. Dá-nos sabedoria para soltar o que já passou, humildade para reconhecer limites e serenidade para aceitar que o dia teve o que precisava ter. Que a nossa cama não seja um campo de ansiedade, mas um território governado pela Tua paz. Se precisarmos de restauração física, concede um sono profundo e reparador. Se precisarmos de restauração emocional, visita-nos com Tua presença durante a noite. Se sonhos ruins tentarem perturbar, repreende-os com Tua autoridade. Nesta oração da noite, nós consagramos cada hora de descanso, cada momento de silêncio e cada instante de sono ao Teu cuidado. Senhor, colocamos diante de Ti as nossas finanças. Nós sabemos que o sustento não depende apenas do esforço humano, mas também da Tua provisão e da Tua direção sobre o que recebemos e administramos. Ao fim deste dia, guarda-nos da angústia provocada pelos números que insistem em ocupar a mente na hora de dormir. Ensina-nos a lidar com recursos com honestidade, responsabilidade e prudência. Abre portas de provisão, multiplica oportunidades justas, afasta perdas desnecessárias e dá-nos equilíbrio para não perder o sono escravizados pelo medo do amanhã. Se há aperto, mostra saídas concretas. Se existem dívidas, concede disciplina e estratégia para a reorganização. Se há recursos chegando, livra-nos do orgulho e da imprudência. Queremos dormir em paz, contentamento e confiança.
Usa esta oração da noite para curar em nós a relação com o sustento, para que não sejamos dominados nem pelo pânico da falta, nem pela ilusão da autossuficiência. Deus, fortalece-nos contra o desânimo que muitas vezes se intensifica quando a noite chega. Há noites em que o corpo se deita, mas a alma parece mais cansada do que o corpo. Há momentos em que repassamos o dia e sentimos que nada foi suficiente, que ficamos aquém, que o desgaste venceu. Nesta oração da noite, nós te pedimos ânimo renovado para o amanhecer. Sopra vida sobre aquilo que enfraqueceu em nós ao longo do dia. Reacende a disposição perdida, cura a apatia que tenta se instalar durante a noite e devolve a coragem para levantar amanhã com propósito. Não permitas que uma fase difícil se transforme em identidade. Não deixes que a exaustão defina a nossa visão de futuro. Restaura-nos por dentro enquanto dormimos. Dá-nos alegria para reconhecer as pequenas vitórias do dia, esperança nas rotinas simples e força para atravessar processos longos sem desistir. Nós escolhemos colocar Deus acima de toda preocupação também no campo das emoções, para que a nossa firmeza não dependa apenas de circunstâncias favoráveis, mas da Tua presença, restaurando o coração durante o sono. Senhor, livra-nos das armadilhas escondidas ao longo desta noite. Guarda-nos do mal que se aproxima quando baixamos a guarda, das influências que tentam ocupar a mente no silêncio da madrugada e das escolhas impulsivas que prometem alívio rápido, mas deixam peso depois. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer o que edifica e o que corrói, o que fortalece e o que enfraquece, o que nasce da sabedoria e o que vem da fragilidade do cansaço. Não permitas que sejamos arrastados por conteúdos tóxicos, pensamentos confusos ou influências nocivas que se aproveitam da vulnerabilidade noturna. Fecha brechas em nossa vida. Protege-nos em nossa casa, nos cômodos onde dormimos, nos ambientes ao redor e em tudo aquilo que não enxergamos no escuro. Repreende toda cilada preparada contra nós, toda intenção de prejuízo e todo laço armado em oculto durante a noite. Nós afirmamos nesta oração da noite que não dormiremos desprotegidos. A Tua mão guardará a nossa casa, protegerá o nosso sono e nos livrará do que sequer perceberíamos. Pai, visita os nossos filhos e derrama sobre eles proteção, paz e bênçãos abundantes durante esta noite. Guarda o sono, a mente, o coração, a saúde, os sonhos e o descanso de cada um deles. Livra-os de pesadelos, de medos noturnos, de perigos visíveis e invisíveis, de influências destrutivas e de tudo aquilo que tente perturbar o repouso deles. Se passaram por um dia difícil, restaura-os durante o sono. Se enfrentaram pressões, dá-lhes paz para dormir. Se ainda são pequenos, cerca-os com cuidado em cada instante da noite. Se já cresceram, continua guardando seus passos e seus caminhos, mesmo quando estão longe dos nossos olhos. Nós colocamos nossos filhos em Tuas mãos, porque nenhuma proteção humana alcança onde o Teu cuidado alcança. Abençoa o descanso deles e preserva o despertar deles. Nesta oração da noite, nós apresentamos diante de Ti tudo aquilo que diz respeito à vida dos nossos filhos, crendo em livramento, restauração e favor. Senhor, abençoa o nosso trabalho e renova as forças para quem precisa continuar lutando. Colocamos diante de Ti o emprego que já temos, as tarefas que realizamos ao longo do dia, os ambientes em que atuamos e os caminhos profissionais ainda indefinidos. Dá-nos descanso verdadeiro para retomar amanhã com excelência, responsabilidade, criatividade e equilíbrio emocional. Livra-nos de levar para a cama as injustiças, as humilhações, os conflitos e as frustrações do ambiente de trabalho. Para aqueles que estão desempregados, nós pedimos consolo nesta noite, direção e resposta ao amanhecer.
Abre caminhos que ninguém pode fechar. Conecta currículos, contatos, entrevistas e oportunidades à tua vontade. Renova o ânimo de quem já recebeu negativas, de quem está cansado de esperar e de quem deita com o peso de não conseguir prover o necessário. Nós cremos nesta oração da noite como semente de esperança sobre a área profissional, porque tu continuas sendo provedor em toda estação, mesmo enquanto descansamos. Deus, estende a tua mão sobre a nossa saúde e sobre todos os que enfrentam enfermidades nesta noite. Toca o corpo cansado, a mente sobrecarregada, o coração abatido e toda a área fragilizada pela dor, pelo diagnóstico ou pelo medo que se intensifica no silêncio da noite. Nós te pedimos livramento de enfermidades, restauração das forças durante o sono e cura para aqueles que precisam de intervenção. Visita quem está em casa lutando em silêncio, quem está internado, quem aguarda exames, quem enfrenta dores persistentes e quem se sente emocionalmente esgotado ao fim do dia. Dá alívio aos que sofrem, eficácia aos tratamentos e serenidade aos familiares que acompanham noites difíceis. Onde houver inflamação, dor, fraqueza ou limitação, derrama a tua misericórdia. Nesta oração da noite, nós consagramos a Ti a nossa saúde física, emocional e mental. Guarda-nos de crises noturnas, insônias profundas, esgotamentos e enfermidades inesperadas. E aos que precisam de cura, pedimos, visita, fortalece, restaura e sustenta com Teu poder enquanto o corpo repousa. Pai, concede-nos sabedoria para processar as decisões que tomamos hoje e clareza para as que ainda teremos de tomar. Nem sempre os dilemas se resolvem no mesmo dia em que aparecem. Muitas vezes é na quietude da noite que a mente tenta revisitar cada escolha, cada palavra dita e cada caminho tomado. Por isso, não queremos ficar presos ao arrependimento improdutivo, à culpa paralisante ou à ansiedade antecipada. Dá-nos paz para aceitar o que já foi decidido, clareza para corrigir o que precisa ser corrigido e confiança para entregar o que está além do nosso alcance. Ensina-nos a perceber quando devemos descansar em vez de continuar remoendo, quando devemos silenciar o pensamento e quando precisamos simplesmente confiar. Livra-nos de noites consumidas pelo ego, pela autocrítica destrutiva, pela comparação ou pelo medo de ter falhado. A Tua vontade continua sendo nossa referência. Nós declaramos nesta oração da noite que preferimos descansar em Tuas mãos do que passar a madrugada tentando controlar o incontrolável. Dá-nos paz para dormir e coragem para recomeçar ao amanhecer. Senhor, cura também as áreas escondidas da alma, porque é muitas vezes à noite que as dores mais profundas se manifestam. Nem toda ferida aparece durante o dia, e nem toda angústia encontra palavras enquanto estamos ocupados. Há pesos antigos que voltam no silêncio do quarto, medos que nasceram em tempos difíceis, lembranças que provocam aperto e cicatrizes emocionais que ganham volume quando tudo ao redor se cala. Nesta oração da noite, nós não escondemos nada de Ti. Colocamos diante do Teu altar as inseguranças, os traumas, os arrependimentos, os lutos, as perdas e as marcas que ainda pedem cuidado. Visita as regiões internas onde a força humana não chega. Traz luz ao que estava abafado, verdade ao que estava distorcido e cura ao que estava endurecido. Ensina-nos a não confundir proteção com fechamento, nem prudência com isolamento. Dá-nos saúde emocional para descansar no presente, sem sermos governados apenas por dores antigas. Que o Teu amor reorganize memórias, cure a autoimagem e fortaleça a nossa identidade enquanto dormimos. Deus, livra-nos da comparação, porque ela rouba a paz, especialmente nas horas de silêncio antes de dormir. Quantas vezes, ao encerrar o dia,
Olhamos para a vida de outras pessoas e começamos a desprezar a história que o Senhor está construindo em nós. Hoje rejeitamos esse ciclo. Nós não queremos medir valor por aparência, velocidade, números ou reconhecimento. Ensina-nos a honrar o processo que estamos vivendo, a amadurecer no tempo certo e a não desprezar os pequenos avanços do dia. Se outras pessoas parecem ter avançado mais, guarda o nosso coração da inveja, da impaciência e da autodepreciação. Dá-nos contentamento saudável, identidade firme e gratidão sincera. Que saibamos valorizar o que já recebemos, descansar com o que já está em nossas mãos e confiar no teu tempo para aquilo que ainda não chegou. Nós queremos encerrar o dia com Deus sem permitir que a comparação envenene o nosso sono. Pai, nós te entregamos o nosso testemunho, porque a fé precisa ser avaliada não apenas em palavras ditas durante a oração, mas também nas atitudes que tivemos ao longo do dia. Perdoa-nos onde fomos incoerentes entre o que falamos e o que vivemos. Que ao repassar este dia, possamos reconhecer os momentos de firmeza, honestidade, compaixão, equilíbrio e verdade. E também os momentos em que falhamos. Guarda-nos do escândalo, da duplicidade, do comportamento contraditório e de hábitos que enfraquecem a mensagem que carregamos. Dá-nos disposição para recomeçar amanhã com mais integridade, para agir com coerência mesmo quando ninguém estiver olhando e para manter o coração limpo em ambientes difíceis. Se fomos provocados e reagimos mal, perdoa-nos. Se fomos exaltados e nos orgulhamos, humilha-nos com ternura. Se fomos ignorados e nos entristecemos, restaura a nossa paz. Nós queremos que esta oração da noite nos prepare para um novo dia em que as pequenas escolhas honrem o teu nome. Forma em nós um caráter firme, manso e verdadeiro, para que o nosso caminho glorifique o Senhor nos detalhes da rotina. Senhor, visita também os momentos em que nos sentimos sozinhos, especialmente quando a noite chega e o silêncio amplifica a solidão. Há cansaços que não nascem da quantidade de tarefas, mas da sensação de não ser compreendido, de ter carregado muito por dentro e de não ter encontrado com quem repartir certas cargas ao longo do dia. Hoje, nós te pedimos consolo e companhia para essas horas quietas. Que ninguém encerre esta noite acreditando que foi esquecido, abandonado ou deixado para trás. Tu és Deus presente. Tu enxergas o que os outros não percebem. Tu conheces o peso de um coração que funcionou por fora o dia inteiro, mas por dentro pediu socorro em silêncio. Nesta oração da noite, nós declaramos que a solidão não terá a palavra final sobre nós. Aproxima de nós pessoas certas, relacionamentos saudáveis e vínculos que tragam verdade, apoio e paz. Cura o isolamento emocional e faz a nossa alma descansar no teu amor durante toda a noite. Pai, concede-nos constância espiritual, porque não queremos te buscar apenas quando o peso aperta ou quando precisamos de resposta urgente. Ensina-nos a permanecer. Dá-nos fome pela tua palavra, sede da tua presença e disciplina para cultivar comunhão mesmo nas noites comuns. Que a oração da noite não seja um evento isolado, mas parte de uma vida inteira rendida ao teu governo. Livra-nos da superficialidade, do entusiasmo passageiro e da distração que vai esfriando a fé sem que percebamos. Faz-nos perseverantes no secreto, maduros na espera e sinceros na devoção. Se em algum momento estivermos frios, reacende-nos. Se estivermos dispersos, concentra-nos novamente em Ti. Se estivermos vivendo no automático, desperta-nos por dentro. Nós queremos colocar Deus acima de toda preocupação, não apenas no discurso, mas em um estilo de vida marcado por prioridade, amor e reverência, desde o amanhecer
até a hora de dormir. Senhor, antes que esta noite avance, nós decidimos perdoar. Não queremos deitar carregando no peito aquilo que alguém nos causou, nem permitir que a mágoa se instale como companheira de travesseiro. Há ofensas do dia que ainda ardem, palavras que feriram, atitudes que decepcionaram e silêncios que doeram mais do que qualquer grito. Mesmo assim, nós escolhemos liberar. Não porque seja fácil, mas porque a tua palavra nos ensina que o perdão é caminho de liberdade, não de fraqueza. Em Efésios capítulo 4, versículo 26, está escrito: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós não queremos que o sol se ponha e a ira permaneça. Tira de nós o desejo de vingança, o prazer amargo de relembrar a dor e a tentação de planejar respostas duras enquanto o silêncio da noite alimenta a raiva. Cura também as feridas que nós mesmos causamos em outras pessoas. E se precisamos pedir perdão, dá-nos humildade e coragem para fazê-lo. Nesta oração da noite, nós soltamos nomes, situações e mágoas diante do teu altar. Limpa o nosso coração para que o sono venha leve, a consciência descanse em paz e o amanhecer não comece contaminado por aquilo que deveria ter ficado aos teus pés. Deus, guarda também os nossos sonhos e protege a nossa mente durante as horas em que estaremos dormindo. Há noites em que o inimigo tenta usar o sono como terreno de ataque, enviando pesadelos, imagens perturbadoras, sonhos confusos e cenários de medo que deixam o coração acelerado mesmo depois de acordar. Nós nos cobrimos com o teu sangue e declaramos que a nossa noite pertence a ti. Em Salmos capítulo 121, versículo 3 até o 4, a tua palavra afirma: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Enquanto nós dormimos, tu permaneces acordado vigiando sobre nós. Por isso, repreendemos toda investida espiritual contra o nosso sono, todo tormento noturno, toda opressão que tenta se manifestar durante a madrugada e toda perturbação que busca roubar o descanso que o corpo e a alma precisam. Que os nossos sonhos sejam guardados pela tua paz, que nenhuma imagem de terror, nenhuma voz de acusação e nenhuma sensação de angústia encontre espaço nas horas em que estivermos adormecidos. Nesta oração da noite, consagramos ao Senhor cada instante do nosso sono, do momento em que fecharmos os olhos até a hora em que despertarmos, crendo que tu és sentinela fiel sobre a nossa vida. Pai, abençoa os casamentos e derrama restauração sobre a vida conjugal nesta noite. Há casais que deitam no mesmo leito, mas carregam distâncias enormes por dentro. Há lares onde o desgaste acumulou tantas camadas de mágoa que o diálogo desapareceu e o afeto esfriou. Há cônjuges que estão exaustos de tentar sozinhos, cansados de não serem compreendidos e feridos por palavras que nunca foram retiradas. Nesta hora, nós te pedimos cura para os casamentos. Restaura a intimidade que se perdeu. Reaviva o companheirismo que se enfraqueceu e reconstrói a confiança que foi abalada. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, a tua palavra declara: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando o casal coloca Deus no centro da relação, o vínculo se fortalece de dentro para fora. Por isso, pedimos: onde houver frieza, acende novamente o amor. Onde houver desrespeito, planta mansidão. Onde houver traição ou desconfiança, abre caminho para a verdade e reconstrução. Que nenhum casal durma esta noite acreditando que o casamento acabou, porque tu és Deus de restauração. Nesta oração da noite, entregamos em tuas mãos cada aliança, cada promessa feita diante do altar e cada lar que precisa da tua intervenção para continuar de pé. Senhor, nós lembramos diante de ti dos nossos pais, dos nossos familiares idosos e de todos aqueles que estão distantes nesta noite. Há pais envelhecendo em silêncio
enfrentando limitações no corpo, solidão na rotina e saudades que não cabem numa ligação telefônica. Há familiares em outras cidades, em outros estados, em outros países, vivendo realidades que não conseguimos acompanhar de perto. Há pessoas da nossa família que estão sozinhas neste exato momento, sem companhia para dividir a mesa, sem alguém para ouvir o desabafo da noite e sem braços para acolher o cansaço do dia. Nós te pedimos, cuida de cada um deles. Visita a casa onde um pai ou uma mãe está dormindo sozinho. Consola quem sente falta dos filhos, dos netos, do cônjuge que já partiu ou da família que se distanciou. Fortalece a saúde dos idosos, guarda a lucidez, protege a dignidade e supre as necessidades que muitas vezes eles não conseguem mais expressar. Em Salmos capítulo 68, versículo 6, está escrito: Deus faz que o solitário viva em família. Nesta oração da noite, nós pedimos que a tua presença preencha o vazio de quem está longe, que o teu cuidado alcance quem não conseguimos alcançar e que o teu amor aqueça quem deitará esta noite sentindo falta de alguém. Deus, fala ao nosso coração durante esta noite sobre o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Há perguntas que carregamos há tempo demais sem resposta. Para onde devo ir? O que devo fazer? Qual caminho seguir? Qual porta é a certa? Há sonhos que parecem adormecidos, vocações que ainda não encontraram espaço e chamados que continuam inquietando por dentro sem que saibamos como dar o próximo passo. Nesta oração da noite, nós te pedimos direção, não apenas para o dia de amanhã, mas para a estação que estamos vivendo. Revela com clareza o que ainda está confuso. Confirma o que precisa ser confirmado. Fecha o que precisa ser fechado e abre o que só tu podes abrir. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a tua palavra declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós cremos que existe um plano preparado para nós, mesmo quando o caminho parece lento, incerto ou silencioso. Fala conosco no descanso, instrui-nos na quietude, e quando o amanhecer chegar, que a nossa alma já tenha recebido de ti a segurança de que não estamos andando sem rumo. Nós entregamos o futuro em tuas mãos, porque quem caminha com Deus nunca caminha no escuro, mesmo quando ainda não enxerga o destino. Senhor, nós reafirmamos diante de Ti a entrega que fizemos desde o início desta mensagem. Recebe a nossa gratidão pelo dia que passou, os nossos pedidos, os nossos medos, os nomes apresentados em silêncio e também aquilo que não conseguimos traduzir em palavras. Nós fecharemos os olhos para dormir com a confiança de que Tu continuas acordado, cuidando de tudo. Abençoa o que precisa florescer amanhã, fortalece o que precisa resistir durante a noite, corrige o que precisa amadurecer em nós e sustenta o que parecia frágil demais para continuar. Que a Tua paz guarde a nossa mente enquanto dormimos, que a Tua mão proteja o nosso lar e que a Tua presença permaneça conosco em cada hora da noite. Nós escolhemos encerrar o dia com Deus. Nós escolhemos colocar Deus acima de toda a preocupação. E por isso descansamos com fé, reverência, serenidade e esperança. Permanece conosco, Senhor, e faz desta noite uma restauração viva do Teu cuidado sobre nós. Conduz também, Senhor, a forma como processamos o que aconteceu de inesperado ao longo deste dia, porque nem tudo seguiu o caminho que imaginamos ao amanhecer. Houve mudanças de planos, atrasos, interrupções, notícias imprevistas e situações que tentaram tirar a nossa estabilidade. Neste momento de recolhimento, não nos deixes remoer com desespero, irritação ou incredulidade. Forma em nós uma calma firme, uma confiança sóbria e uma maturidade para processar o que aconteceu sem perder a paz.
Quando algo fugiu do controle, lembra-nos de que nunca fugiu do teu. Quando uma porta se fechou de repente, impede que o nosso coração se entregue à revolta na calada da noite. Quando um cenário mudou sem aviso, fortalece-nos para discernir a tua mão, até no que não entendemos de imediato. Esta oração da noite também é entrega do que não saiu como esperado, porque o Deus a quem buscamos no silêncio desta hora é o mesmo que esteve presente no barulho do dia. Sustenta-nos para que a fé não seja apenas bonita em momentos tranquilos, mas resistente nos instantes em que a mente quer repassar tudo com pressa, medo ou frustração. Trabalha, Pai, a nossa postura diante das pequenas falhas do dia, daquelas que quase ninguém percebeu, mas que pesam na consciência quando o silêncio chega. Perdoa-nos pela vontade de responder no mesmo tom, pela facilidade de julgar sem conhecer, pela inclinação de alimentar pensamentos impuros, pela pressa de falar demais e pela tendência de tratar como normal aquilo que corroeu o coração em silêncio. Dá-nos vigilância para o novo dia que virá, porque muitas vitórias ou derrotas começaram em decisões aparentemente pequenas que tomamos hoje. Guarda os nossos olhos, guarda os nossos ouvidos, guarda a nossa língua e guarda as intenções do nosso coração enquanto descansamos. Que não brinquem conosco o orgulho, a vaidade, a carência, a malícia e o desejo de aprovação. Queremos colocar Deus acima de toda preocupação também nas áreas onde ninguém nos aplaude, porque é no secreto que o caráter se consolida e a comunhão se aprofunda. Faz-nos íntegros para o dia de amanhã, sensatos quando formos testados e firmes quando surgir a oportunidade de ceder ao que não te agrada. Derrama sobre nós, Senhor, uma esperança renovada para o amanhecer, não uma esperança passiva, frágil ou distante, mas uma esperança que nos faça levantar dispostos, caminhar com propósito, trabalhar com fé, servir com amor e permanecer de pé mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Há promessas pelas quais seguimos esperando, respostas que ainda não chegaram e processos que parecem mais longos do que gostaríamos. Porém, não queremos dormir com o coração vencido. Renova em nós, durante o sono, a certeza de que o teu agir continua em movimento, mesmo quando os sinais ainda são discretos. Que o cansaço desta noite não nos faça desistir perto da colheita. Que a demora não nos faça tratar como impossível aquilo que ainda está sendo preparado por tuas mãos. Nesta oração da noite, nós alinhamos novamente a nossa expectativa à tua fidelidade. Dormiremos confiando, crendo, descansando e renovando a disposição com dignidade, porque o nosso futuro não está solto ao acaso. Ele está guardado em ti. E se esta noite se encerra em gratidão e entrega, o amanhecer também começará em confiança, perseverança e paz, até que os teus propósitos floresçam no tempo certo. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar, nem mesmo enquanto dormimos. Que possamos descansar esta noite cheios de gratidão e paz, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada noite seja um encerramento de entrega, guiado por esta oração, enquanto descansamos em tua presença e colocamos Deus acima de toda preocupação em cada pensamento e suspiro. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé e também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guarde cada momento do seu descanso.